Vamos trazer agora informações a respeito da transmissão ao vivo que está sendo feita pelo governador Wellington Dias, junto com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Os dois falam ao vivo agora, em transmissão pela internet, e estão aqui nessa transmissão falando a respeito das medidas que estão sendo tomadas pelo governo e prefeitura no combate ao coronavírus. Vamos ver. A forma com que ele, ao contaminar uma pessoa, a forma como ele reage numa velocidade muito grande, ou seja, são pessoas que são contaminados e começam a sentir sintoma e 72 horas depois já está numa situação de vida ou morte, 48 horas depois já está numa situação de vida ou morte. Eu vi esses dias, inclusive, a imagem de um pulmão, né, de uma pessoa que morreu de coronavírus, ou seja, ele destrói completamente o pulmão, e ali a informação é que aquilo aconteceu em mais ou menos 72 horas, quer dizer, é algo, o cigarro, por exemplo, ele destrói o pulmão, mas leva um bocado de ano para poder isso acontecer. Eu quero apenas só que as pessoas compreendam por que a importância do isolamento, porque, acho que o Firmino pode falar aqui daqui a pouco sobre o efeito na economia e como tanto a parte de saúde tem a ver com a economia. Veja, o coronavírus que é o nosso grande inimigo. Ele chegou, está entre nós. Como nós não tivemos o número de exames para testar todas as pessoas, agora, sexta-feira passada, que nós recebemos 18 mil kits de exame, de um total de 140 mil que compramos, para que nós possamos distribuir. Começou sábado na rede hospitalar, treinamento, distribuição dos kits, e agora hoje está chegando aos 224 municípios. Eu agradeço aqui a todas as equipes que estão nessa operação. Qual o objetivo disso? Onde é que tem coronavírus? À medida, você não pode dizer, a minha cidade não tem ninguém. Como você sabe disso? Se a gente ainda nem fez exames aí, não testou. Então, à medida que nós estamos testando, nós estamos encontrando. Fizemos testes lá em São Raimundo Nonato, ali no hospital, na UPA de São Raimundo Nonato, a região ali de Caracol, já encontramos pessoas com coronavírus. Então, à medida que nós estamos testando, estamos descobrindo. Então, se nós não sabemos quantas pessoas realmente estão com coronavírus, alguns são assintomáticos, outros o sintoma é leve, o que chega na nossa rede são os sintomas mais agudos, mais graves. Então, o que nós estamos fazendo? Esse dado que é muito importante, Firmino, que as pessoas compreendam. Nós tínhamos mais ou menos, 25 dias atrás, apenas três leitos de UTI ocupados com o coronavírus, ali cerca de menos de 30 dias atrás. 10 dias foi passando e isso foi multiplicando, ele crescendo 200% a cada 10 dias aproximadamente. Ora, qual é o problema que isso tem? Se nós não tivermos um tempo na frente para poder comprar respirador, para comprar equipamento de UTI, treinar pessoal, como treinamos agora, tanto a Prefeitura como o Estado, e essa integração também com o Governo Federal, a Universidade Federal, o Hospital da Universidade, a doutora Marta, o doutor Zé Miguel, com as equipes aqui do Estado, dos municípios, o Jonas tem ajudado muito também pela PPM, com todos os municípios. Isso aqui nos ajuda a ampliar a capacidade de atender casos que complicam. Onde é que nós queremos chegar? Nós avaliamos que vamos ter um momento de grande desafio, de grande perigo, para usar a palavra correta, final de abril, começo de maio. Aqui nós vamos estar aí até 15 de maio alcançando um pico, ou seja, se continuar crescendo 200% a cada 10 dias, nós podemos precisar, de 300 leitos. Pode ser menos, pode ser mais. Mas quantos leitos nós vamos ter desocupados? E o que nós queremos em Teresina, nos 224 municípios do Piauí? Que não ocorra o que aconteceu ali na Itália, na Espanha, onde faltou leito. Ou seja, chegar 100 pessoas, só tem vaga para 40, 60 vão morrer. É isso que a gente não quer que aconteça aqui no estado do Piauí. De fato.
existe uma incerteza muito grande, uma escuridão muito grande acerca do que está acontecendo em termos de circulação do vírus no Brasil, no Piauí e em Teresina. E o porquê disso? De onde é que vem essa incerteza? Primeiro, porque nós vivemos num país que tem muita subnotificação. E isso existe, uma realidade que existe em São Paulo, existe no Piauí, existe em Teresina. Então, muitos dos casos que estão já infectados, muitos dos casos que já foram levados a óbito, eventualmente eles não foram devidamente notificados. E isso é importante que se resista. Segundo ponto importante, nós, infelizmente, a estratégia adotada pelo Ministério da Saúde não tem tido agilidade suficiente. O ministro da Saúde, Mandetta, esteve com os prefeitos das capitais reunidos há 3 domingos atrás, e olha que isso numa crise dessa é muito tempo. Ele se comprometeu em colocar à disposição dos estados e municípios 10 milhões de testes. Só tinha, até o fim de semana passado, só havia distribuído cerca de 500 mil. O governo do estado recebeu 18 mil e nós recebemos já 1.000, segundo o secretário Florentino, chegaremos até 5 mil. O governo federal chega nos 7.200, a gente comprou outros Perfeito. 10 então, mil. Somente nessa semana, na ausência da chegada de testes em larga escala pelo governo federal, é que os estados e municípios estão indo no mercado privado adquirir esses testes rápidos. Outro fonte de incerteza que nós temos também bastante significativo é que o mesmo teste tem um alto índice de falso negativo. Verdade. Ou seja, o melhor teste, que é o RT-PCR, ele tem um falso negativo de 37%. Ou seja, em 100 casos que ele diz, olha, você está testado negativo, ele está errado em 37 casos. Ou seja, o próprio teste ele é muito impreciso, mesmo porque ele foi criado recentemente, o vírus é recente, 3, 4 meses atrás, no seu conhecimento pela humanidade. E é interessante... E o vírus sofre mutação. Mutação, ele é mutante pela sua própria natureza. E o governador falou de uma coisa importante em relação à demanda por UTI. Essa demanda, ela não se comporta de maneira linear, ela se comporta de maneira geométrica, exponencial. Então, infelizmente, o nosso raciocínio, ele é linear. Quer dizer, quando a gente vê um raciocínio geométrico, a gente se espanta e não consegue ter intuição. É mais ou menos quando a gente estava no ensino médio, a gente no segundo ano estudava progressão aritmética e progressão geométrica. Progressão aritmética é aquela 2, 4, 6, 8, e você consegue estimar o que vai acontecer pela frente. Já a progressão geométrica, ela vai 2, 4, 8, 16, 32, 64, vai indo, e você perde rapidamente onde é que você está. Isso acontece muito em matemática financeira, o Hélito é bancário, muitos comerciantes veem isso, a diferença entre juro simples e juro composto. Se você toma um dinheiro emprestado com juros simples, aí você consegue perceber o que você vai pagar de juros mais na frente. Se você toma de juro composto, daqui a 2, 3 anos você está devendo... juro sobre juro. Juro sobre juro. Então, essa mesma lógica, ela não é intuitiva. Como é que eu estou devendo tanto, se o meu juro era tantos por cento? Então, a gente não raciocina em termos geométricos. A gente precisa antecipar que a curva ela tem um comportamento geométrico. É como se você estivesse numa montanha-russa. Então, a montanha-russa vai devagarzinho, você vai andando, o carrinho vai andando devagarzinho, daqui a pouco cai de uma vez, você alta velocidade, e depois para. Então, é a explosão, quer dizer, o que é que acontece na curva epidemiológica? O vírus vem devagarzinho, depois começa a subir, pega uma ascensão descontrolada, chega ao seu pico, pode ser no seu platô, depois cai de vez. Então, só para pegar um exemplo prático aqui do Piauí, dia 18 de março, 3 pacientes complicaram e precisavam de UTI. 10 dias depois, 9, e aqueles 3 não saíram, porque cada paciente que entra, ele fica mais ou menos 3, 4 semanas na UTI. Meu filho Emédio estava contando, pai, o paciente normal que fica 1 semana na UTI já é uma coisa complicadíssima. Nesse caso, pacientes que ficam 21 dias, 22 dias, enfim. E aí o que acontece? O interessante é que 3, esses ficaram, 9, esses aqui também já ficaram, aí já 26, aí 56, ou seja, vai acumulando. Vai entrando mais gente e está saindo pouca gente aqui. Então, o número de UTIs que você tem em Teresina, em Parnaíba, em Picos, em cada lugar, ele tem problema. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma testagem maior. Onde é que tem
coronavírus. Então, o município menor do Piauí vai receber lá para fazer 50 testes, depois faz mais 50, ou seja, vai testar inicialmente pessoas ali que já estão nas unidades de saúde, nos hospitais, as pessoas que estão na vigilância, na segurança, nas várias áreas, mas o objetivo é a gente ter um mapa. Onde é que deu o coronavírus, onde é que não deu, para que a gente tenha uma segurança de atuar, não é, tendo aí uma capacidade maior. Então, com esses 18 mil testes, esses que você recebeu, nós compramos mais 12 mil do RT-PCR, né, que é esse exame que tem uma eficiência maior, e com isso, nós vamos apenas ter um mapa mais próximo da realidade, né, para a gente ter uma noção. A Alemanha, para cada 1 milhão de habitantes, já testou 18 mil. No Brasil, para cada 1 milhão de habitantes, menos de 300. Então, não é razoável. De fato. Então, dentro dessa curva epidemiológica, nós temos 5 grandes cidades que têm aeroportos internacionais que estão bem na frente da gente. São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Distrito Federal, Brasília. Então, o que está acontecendo, especialmente em São Paulo, nós devemos olhar, porque guardadas as devidas proporções, os parâmetros que serão usados são mais ou menos os mesmos na nossa curva. E, ao mesmo tempo, o que está acontecendo em Fortaleza por ser próxima de Teresina, nós temos um forte relacionamento cultural, econômico, social com Fortaleza e com o Ceará. O que está acontecendo na curva do Ceará, de Fortaleza, deve ser muito bem observada por nós. Então, a nossa curva será, basicamente, os dados que nós temos já observados, em termos de infecção e em termos também de óbitos, e com os parâmetros que nós vamos coletar e observar de São Paulo e Fortaleza e aplicar à nossa realidade. Com essa visão, com os dados limitados que nós temos hoje, os técnicos, especialmente especialistas da Universidade Federal, dizem que o pico em Teresina será em torno do dia 15 de maio. É por aí mesmo. E a faixa de descontrole ela pode acontecer já no finalzinho de abril ou início de maio. Ou seja, a nossa porta de oportunidade para trabalhar, para nos preparar para a chegada dessa praga que nós não queremos, mas que nós temos que estar preparado minimamente para enfrentá-la, a porta fica aberta até o final desse mês. Então, de hoje até o final do mês, toda hora, todo minuto, todo dia é importante, toda semana é importante para que nós possamos fazer o máximo do Estado, da Prefeitura, de cada uma das prefeituras, de cada um de nós que está nessa cidade, nesse Estado, para que nós possamos minimizar os estragos que eventualmente poderão acontecer nesse cenário, que não é um cenário muito otimista para todos nós. Olha, só para lembrar, o Congresso Nacional, Firmino, ele aprovou o que eles chamaram de orçamento de guerra. Por que orçamento de guerra? Porque é como se fosse numa guerra. Então, nós temos aqui que ter o nosso exército. Quem é o nosso exército? São as pessoas dos serviços essenciais que é para estar trabalhando para proteger os outros. Então, médicos, enfermeiros, infectologistas, pessoal da área sanitária, da vigilância, junto com pessoal da segurança do Estado, da Guarda Municipal, junto com pessoa de bombeiros, da Defesa Civil, ou seja, aí tem mais também o setor privado. O setor privado são as farmácias, supermercado, aqueles setores que foram eleitos como aqueles que não podiam parar. Bom, tem problema na economia? Tem. Agora, nós estamos precisando de tempo para isso que você acabou de falar. Daqui até o dia 30, nós vamos ter que saltar de mais ou menos 204, 210 leitos que já temos hoje disponível para coronavírus, para aproximadamente 300. Por quê? Porque vai crescer o número de pessoas precisando destes leitos. Enquanto isso, vamos fazer os testes. Tem vacina? Não, tem vacina para as outras gripes, e estamos cuidando disso, porque tem o H1N1, tem a influenza, que são outras gripes. Tem capacidade de fazer exame em todo mundo? Não, por isso que nós estamos selecionando, faz o pessoal das áreas mais de risco, os que têm os sintomas. Agora estamos lançando, essa semana também, um aplicativo, onde as pessoas vão poder dizer os sintomas que têm, ligado a um call center, uma espécie de telemedicina. Você, através do celular, do computador, do iPad, vai poder estar falando com um profissional da saúde. Então, aqui
essas pessoas nós vamos testando. Nós tivemos os casos confirmados. Se essas pessoas tiveram contato com quem? Nós vamos ter que ir atrás. Então, a rede de saúde, tanto os pacientes como os profissionais de segurança e de vigilância, vamos ampliar para o pessoal das farmácias, vamos ampliar para o pessoal da segurança, vamos ampliar para todas essas áreas, mas enquanto isso, tem uma corrida que tanto quem é governador, prefeito, o próprio governo federal tem problema. Qual é o problema? O mundo inteiro está ao mesmo tempo querendo comprar respirador e não está dando conta. Tem que comprar monitor, tem que comprar equipamento para UTI, tem que qualificar gente, isso é um médico muito especializado para poder lidar com esse tipo de paciente. Então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que quando a gente está pedindo para você permanecer em casa, é porque precisa mesmo. Vai morrer mais ou menos pessoas, nós vamos entrar em colapso ou não, se você colaborar. Se tiver aí em torno de 55%, 60% da população permanecendo em isolamento social, o resultado pode ser melhor. Se cair muito, o resultado pode ser pior. É isso que estamos chamando a atenção. Governador, o senhor levantou um ponto importante, a questão do isolamento. O grande instrumento que nós temos para reduzir a quantidade de pessoas infectadas, a quantidade de óbitos, o grande instrumento que nós temos para reduzir o eventual pico que se abaterá sobre nós é justamente o isolamento social. E Teresina começou bem. Na primeira semana nós tivemos 60% de taxa de isolamento, ou seja, de cada 10 pessoas, 6 obedeceram a esse chamamento, né, para que todos possamos ficar em casa. Na segunda semana nós já tivemos uma queda para cerca de 54%. Na semana passada houve a manutenção em torno de uma taxa de isolamento de 64%, especialmente porque na sexta-feira nós tivemos a Sexta-feira Santa. Infelizmente, esse domingo houve uma queda muito grande. O primeiro domingo foi cerca de 70% de taxa de isolamento. Esse último agora, ontem, foi de 60%, uma queda de 10 pontos. Uma queda de 10 pontos. E é exatamente por isso que nessa semana nós temos, nas próximas 2 semanas em especial, essa e a semana seguinte, nós temos que chamar a população para respeitar esse isolamento, que é fundamental para que nós possamos salvar vidas, para que nós possamos evitar muita dor, muito sofrimento. A Prefeitura e o Governo do Estado do Piauí estão tomando várias ações, não apenas essa questão da conscientização. Nós estamos, por exemplo, antecipando, e aqui é importante comunicar à população, estamos mandando para a Rede Lei, para a Câmara de Vereadores, que não tenho a menor dúvida que essa Câmara vai compreender esse momento, antecipando o feriado do dia 16 de agosto. Ele vai ser antecipado para o dia 17 de abril, essa próxima sexta-feira, para que nós possamos ter apenas 4 dias úteis nessa semana. E, ao mesmo tempo, a Guarda Municipal e a Polícia Militar do Piauí vão estar muito mais presentes, não apenas para monitorar o fechamento daqueles estabelecimentos que não devem estar abertos, e, ao mesmo tempo, monitorar as filas, especialmente nos bancos, nas casas lotéricas, que, infelizmente, não estão respeitando o devido distanciamento, especialmente nas áreas externas. As feiras também? As feiras também. É necessário que a gente possa ter um olhar muito precioso, muito atento à questão do isolamento. Algumas perguntas aqui direcionadas. Primeiro, a questão do funcionamento dos supermercados. Continua exatamente do jeito que estava anteriormente. Segunda pergunta, qual o protocolo de atendimento nos hospitais de Teresina? Basicamente, esses protocolos estão sendo elaborados, vão ser submetidos ao COI municipal para eventualmente servir de treinamento, né, para todos os profissionais, e assim como também todo o processo de regulação. O coração do sistema de regulação de entrada vai ser justamente lá o Hospital Pedro Bausi, que vai ser o ponto de triagem de todos os pacientes que vão chegar a partir das UBS, lá na universidade, das UPAs, né, e dos hospitais regionais. Perguntado aqui também quantos testes a Prefeitura vai comprar. Na semana passada nós tivemos 3 compras. 2 compras falharam, e a última compra, que era para ser entregue na sexta, falharam também, ficaram de entregar hoje. Esse é que é o problema. O mercado está muito aquecido, né, e muitas das compras que a gente faz não são realizadas. Então, nós já recebemos na semana passada 1000 testes do Estado e estamos no mercado para comprar mais. Esse é o nosso desafio. Então, o grande problema que a pessoa precisa compreender é porque nós estamos numa operação de guerra. O Piauí comprou 10.000 testes há 30 dias atrás e 80 respiradores. Comprou da China, era uma empresa americana, quando chegou nos Estados Unidos, prenderam. Então, ao prender, nós não recebemos, ficou lá
nos Estados Unidos. Nisso aqui, nós tínhamos que partir para outra compra. Recebemos agora 10 mil, agora está previsto essa semana mais 20 mil. Ou seja, o que nós vamos fazer agora é aumentar a testagem, o número de testes, mas repito, dentro de uma regra pré-estabelecida. Temos preocupação com a economia? Sim. Com o social? Também. Mas, em primeiro lugar, é preciso ter esse olhar relacionado para a saúde. É preciso as pessoas compreenderem bem isso. Veja, mantém as mesmas regras. Acertamos que vamos essa semana, junto com o Ministério Público, tivemos com a Procuradora-Geral de Justiça, tanto eu e o prefeito Jonas, com a nossa equipe, o Coronel Lindomar, que é o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança, Fábio Abreu, junto com também o Samuel da Guarda Municipal de Teresina, junto com as equipes do Norte, do Centro, do Sul do Piauí. Por quê? Porque nós temos uma legislação que nos permite o uso, não é, da aplicação da lei para que a gente tenha o isolamento social. O que nós queremos contar mesmo é com a sua colaboração, mas repito, é uma operação de guerra. Que está mudando naquele estado, naquele outro. Aqui no Piauí não mudou. Aqui no Piauí, a regra é salvar vida, é manter isolamento social. Só funcionam os setores sociais que já foram permitidos. Estamos intensificando agora na fronteira do Ceará, fronteira de Pernambuco, fronteira com a Bahia. Agora vamos intensificar forte a fronteira com o Maranhão. Para quê? Para que a gente não tenha a chegada de mais pessoas com vírus no estado do Piauí. Chegou, tem que ir para isolamento. Então, isso aqui é fundamental. Nós estamos liberando agora, hoje, lancei aqui, prefeito Firmino, o aplicativo na mesma linha que a prefeitura já foi, de pegar aquele dinheiro da merenda escolar e mandar para as pessoas que mais precisam. Nós estamos mandando através de um aplicativo que é uma criação dos piauienses aqui, o doutor Fernando Barros com o Flávio Felipe, junto com o Elengera tiveram aqui, lançamos ele, as pessoas vão acessar o aplicativo agora, são 51 mil famílias e entre 60 e 360 reais, tem família que tem 6 estudantes, vai receber mais, tem famílias que têm menos, são as famílias do cadastro único. Estamos ajudando nessa do auxílio financeiro em todos os municípios, ou seja, para cadastrar as pessoas. Estamos trabalhando para ter apoio para as empresas, para que tenha forma de compensação. Estamos prorrogando a parte dos tributos aqui, do microempreendedor individual e do pequeno empresa, ou seja, mas é preciso que a gente tenha do outro lado o principal, e o principal é isolamento social, é ficar em casa, exceto o que é do serviço essencial, ficar em casa para a gente não entrar em colapso. Existe, governador, uma falsa oposição entre saúde e economia. Todos os estudos mais embasados em evidências empíricas têm demonstrado que aquilo que é bom para a saúde é bom para a economia. Aquilo que é ruim para a saúde também é ruim para a economia. Basicamente, essas medidas que estão sendo adotadas, elas buscam não apenas salvar vidas, diminuir o pico da epidemia, mas também organizar minimamente a economia para que ela possa suportar ao máximo o eventual cenário negativo que vem por aí com essa praga. E permite também, na sequência, que o município, que a cidade possa sair de forma mais rápida, mais organizada depois que essa praga for embora. Isso é o que dizem as evidências empíricas. Essas medidas restritivas, elas poupam vidas, salvam vidas e, ao mesmo tempo, ela minimiza o estrago do ponto de vista econômico. Se não houvesse essas medidas restritivas, eventualmente a chegada da praga, ela poderia desorganizar por completo a economia. E a economia sofreria muito mais porque teriam mais mortes, mais óbitos relacionados aos trabalhadores, aos consumidores, aos gerentes, aos patrões, enfim, seria o caos instalado se nós não tivéssemos tomado as medidas restritivas nesse momento inicial. Então, é importante, e já existem várias declarações, quer dizer, se não acreditam no economista Firmino, tem o Prêmio Nobel de Economia, o Stiglitz fez essa declaração, aqui o Armínio Fraga, que foi presidente do Banco Central, deu uma declaração nesse sentido, Ricardo Amorim, que tem um podcast em que está analisando, um jornalista econômico de qualidade, tem essa mesma opinião. Enfim, existe esse consenso entre a maioria dos economistas. Aquilo que é bom para a saúde
vai ser bom também para a economia. Aquilo que é ruim para a saúde vai ser uma desgraça também para a economia. Então, nós temos que ter essa consciência de que, nesse momento, nós temos que focar na questão da economia, na questão da saúde. Para toda doença, os médicos têm um protocolo. Também, para os problemas econômicos, os economistas têm um protocolo. Nessa crise gigantesca que está acontecendo, todos os países estão adotando várias medidas para minimizar, para manter a liquidez, o funcionamento das empresas, dos estados, dos municípios, para dar condições de sobrevivência à população, especialmente os mais vulneráveis. Isso acontece em países liberais que tem, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo. Países comunistas a países liberais. Isso, todos os países estão adotando esse mesmo protocolo. O presidente Trump, que é um presidente de direita, ele fez uma injeção de $2 trilhões na economia americana, dando ajuda às grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, estados, municípios, e dando para cada desempregado $1.200 mais $500 por cada criança. Esse pacote geral é para tentar manter a economia viva e atravessar todo esse período. Aqui no Brasil, o que está acontecendo? Várias medidas já foram anunciadas, algumas já começaram a ser praticadas pelo ministro Paulo Guedes, e nós esperamos mais agilidade para que a gente possa sair do outro lado. Do ponto de vista social, esse auxílio emergencial, ele já se iniciou, o cadastro, milhões de pessoas já se cadastraram no Brasil, e nós esperamos que ele seja o mais rápido possível para que nós possamos aplacar a fome que está rodando as nossas famílias. Emergencialmente também a Prefeitura, da mesma forma que o Estado está trabalhando através da transferência de renda, nós fizemos, nas últimas 2 semanas, a entrega de quase 100 mil cestas na cidade de Teresina. E olha que isso chegou, ou seja, quase 40% da população de Teresina recebeu uma cesta, quer seja através da nossa rede de educação municipal, quer seja através da nossa rede de assistência social. E essa é uma ponte que nós estamos fazendo até que esses recursos de Brasília, esses R$600, possam chegar à imensa maioria da nossa população que nesse momento está precisando desse auxílio. Então, esta é a nossa perspectiva, quer dizer, nós estamos alinhados a uma estratégia de enfrentamento de uma crise que, ao mesmo tempo, uma crise sanitária, dessa praga que nós estamos enfrentando, ao mesmo tempo uma crise econômica que nós estamos enfrentando. Todos estamos juntos. Todos estamos juntos. O vírus não vai distinguir quem é esquerda e direita, governo, oposição, quem é empresário, trabalhador, zero. Quem é rico, quem é pobre. Quem é rico, quem é pobre. Aliás, é importante chamar a atenção, governador, de duas questões. Primeiro, essa questão do Ceará. O Ceará está explodindo em casos e nós sabemos que o norte do Piauí tem uma forte influência do Ceará. Piracuruca, Piripiri, Parnaíba, Pedro II. Os demais municípios devem estar bastante atentos. O governo do estado já fez o fechamento da fronteira. E outra questão importante também, nós já temos, dos 7 óbitos que já existiram no Piauí, 5 tiveram relacionamento com o Ceará. Verdade. Aqui em Teresina nós já tivemos 5 óbitos, e é importante a gente destacar que no início, os casos de infecção, os óbitos, todos relacionados à classe média da cidade, à elite da cidade. Já não é mais assim. Nós já temos óbitos em bairros populares. Eu não vou falar do bairro para evitar até qualquer tipo de pânico, mas nos nossos bairros populares, nossos conjuntos, nós já estamos não apenas tendo infecção, mas também óbitos. E é importante que a gente tenha ciência da gravidade do momento. Em relação à testagem, eu esqueci também de afirmar que nessa semana, finalmente, nós vamos fazer um teste agregado, né, do índice de infecção da cidade. Vamos, da mesma forma que em tempo de eleição a gente vê qual o percentual de votos para determinado candidato, e os institutos de pesquisa fazem essa estimativa, nós estamos fazendo essa semana para saber qual o percentual de pessoas infectadas na cidade de Teresina. Vamos fazer essa semana e nas semanas seguintes para que nós possamos pegar a evolução desse vírus na nossa cidade, para nós sabermos exatamente onde a gente está pisando. Olha, chega aqui 2 perguntas aqui. Uma primeira, até quando vai durar o isolamento? Bom, não há uma data exata, mas há, como foi dito aqui, uma evidência, que é o que a gente acompanha em São Paulo, que é uma referência, o que a gente acompanha do que aconteceu na China, na Itália, agora na Espanha, mesmo nos Estados Unidos, na Alemanha, ou seja, com base nisso é que os cientistas, e eu quero aqui agradecer, são profissionais de diferentes áreas da saúde, da infectologia, da matemática, que formam tanto o Comitê Nordeste como o comitê aqui no estado do Piauí. E o que eles estão dizendo? Nós vamos ter um crescimento muito forte daqui até o final de abril, por isso que o prefeito lembrava aqui, é o grande desafio que nós vamos ter, até mais ou menos o dia 15 de maio. Essa é uma previsão, pode ser menos, pode ser mais.
o que nós vamos ter que trabalhar? De um lado, eu tenho aqui o coronavírus, crescendo demanda por vaga em hospital. Eu tenho que fazer subir aqui o número de leitos disponível. Eu tenho que sobe coronavírus, sobe o número de leitos disponíveis. Tanto, quando eu falo leito, eu estou falando aqui respirador, monitor, UTI, equipamento de UTI, todos os equipamentos para os profissionais, o equipamento de proteção individual, avental. É preciso tudo isso acontecer sempre acima da demanda. Bom, qual é a perspectiva que a gente trabalha? É possível que agora no final de abril a gente tenha uma ideia de um primeiro momento. O que aconteceu? É possível que a primeira semana de maio, a segunda semana de maio, a gente tenha um segundo momento importante. O que aconteceu em outros países? Subiu, se preparou mais, e aí, eu quero sair logo, eu também quero, o prefeito também quer, todos nós queremos sair dessa crise, mas nós só podemos sair com uma segurança de que o nosso sistema não vai entrar em colapso. Ou seja, se alguém chegar na nossa rede de atendimento, ele ter lá equipamentos e equipe para atender. Ainda assim, morre gente, imagine se não tiver esse atendimento. Então, a avaliação é que aí por volta de 15 de maio, a gente possa ter uma noção melhor, mais claro de como vai ser. Se acontecer lá o pico, como se diz, o pico tem que estar, assim, vamos dizer, eu estou precisando de 300 vagas, 350 vagas de UTI, nós temos 500 vagas. Por isso que eu tenho que crescer aqui do outro lado. Ali começou a reduzir a demanda por leito, começou a ter menos morte, começou a ter menos gente em UTI, tá saindo mais gente de UTI do que está entrando. Então, aqui é o momento em que a gente começa a adotar novas medidas. Mas vamos seguir isso, repito, integrado, município, estado, governo federal, setor público, setor privado, e vamos fazer isso seguindo a ciência. Eu tenho que, se eu tenho um problema de saúde, eu confio em quem? Nos médicos. Então, é nisso que a gente agora tem que trabalhar. A outra pergunta é sobre a cloroquina, tá certo? Como é que nós vamos fazer no Piauí? Vários profissionais se reuniram, o Conselho Regional de Medicina, a entidade de infectologista, enfim, e eles fizeram uma posição que é o seguinte: foi um protocolo, é possível usar, mas eu não posso ir na farmácia comprar. É preciso usar só para determinadas situações. O que é necessário? É que o profissional médico, ele tem o poder de medicar, mas ele vai ter que seguir aquelas regras. A regra disse: eu sou hipertenso, eu, Wellington Dias, uso remédio para hipertensão. Eu não posso tomar cloroquina pelo regramento. Por quê? Porque vai gerar isso, uma piora na minha hipertensão, não é? E isso pode ser fatal, pode levar à morte. Assim que tem problema de rins e de algumas outras coisas. Então, é estabelecido ali no protocolo os casos em que é permitido. Por que a gente fez isso no Comitê de Organização Emergencial? Para salvaguardar os profissionais médicos, para não ir além daquilo que a ciência já recomenda. Então, são as duas perguntas que eu respondo aqui. Eu queria só registrar, o governador falou agora que é hipertenso, portanto ele está no grupo de risco. Eu também sou hipertenso, também estou no grupo de risco. Quem está no grupo de risco? Quem tem mais de 60 anos? Você conhece alguém com mais de 60 anos perto de você? Quem está no grupo de risco? Quem tem hipertensão? Você conhece alguém hipertenso? Quem está no grupo de risco? Quem tem diabetes? Você conhece alguém diabético? Quem está no grupo de risco? Pessoas obesas. Você conhece alguma pessoa gorda perto de você? Toda essa camada, todo esse grupo, toda essa quantidade de pessoas, fazem parte do grupo de risco dessa doença, que pode evoluir e chegar a óbito, portanto não é uma doença qualquer. A pergunta primeira que foi feita relacionada à data de abertura do comércio. Essa é uma pergunta mais ou menos assim, fazendo só uma analogia. Você imagine um paciente que está no hospital,
situação bastante grave, está no leito do hospital. E de repente entra o médico no apartamento, cedo da manhã, para fazer a revisão do paciente. E o paciente, doutor, quando é que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou receber alta? Quando é que eu vou receber alta? Na realidade, o que é que vai dizer o médico? O médico vai dizer, depende da evolução. Depende da sua melhora. Da sua melhora. É isso. Se o paciente, ao longo do tempo, na próxima semana, no próximo dia, tiver a evolução do quadro, eventualmente ele poderá sair. Agora, se o paciente piorar, a estadia dele no hospital vai ficar cada vez mais longa. Então, nós não temos como responder essa pergunta. E mais, só me permita, Firmino, se mais pessoas sair nas ruas, sair propaganda, Perfeito. sair do isolamento, Exato. propaganda, vai piorar. Mais tarde vamos sair. Perfeito. Você poderia falar sobre São Paulo, que você falou? Rapidamente, já estão dizendo que tem que acabar ali. Quanto mais relaxado for o isolamento, maior tempo ele vai ser necessário. O grande instrumento para reduzir o pico e reduzir a quantidade de fatalidade de infecção, de hospitalização, é o isolamento. Então, quanto mais isolado a gente tiver, melhor resultado nós vamos ter. E aqui, agora há pouco, eu vi um vídeo do prefeito Bruno Covas, lá em São Paulo. Foi perguntado do mesmo jeito. Ele disse que não sabia informar, mas que na cidade de São Paulo, todas as atividades estariam fechadas até o final desse semestre, final de junho. Demoraram para o isolamento e propagou. Exatamente. Então, o que está acontecendo em São Paulo, do ponto de vista da saúde, está sendo péssimo para a saúde de São Paulo. Quantas pessoas estão morrendo em São Paulo hoje? Quantas pessoas estão infectadas hoje em São Paulo? Mas também está sendo péssimo para a economia. Por quê? Quanto mais problemas de saúde tiver, maior vai ser o dano à economia. Então, necessário que a gente possa dizer, aquilo que é bom para a saúde vai ser no momento seguinte bom para a economia. Aquilo que é ruim para a saúde vai ser ruim para a economia. É o exemplo que está acontecendo agora em São Paulo. Então, a mensagem final é, pelo amor de Deus, fique em casa. Nós já perdemos 7 piauienses, amigos nossos, familiares nossos, perdemos 7 piauienses. Aqui em Teresina já perdemos pessoas amigas mesmo, pessoas da minha convivência, perdi 2 pelo menos, assim, conheci bem de perto mesmo. Aqui em Teresina, 5 pessoas já nos deixaram por conta disso. E não é só o número não, é a tragédia que é uma morte em si. E esse número, né, as pessoas, mas é um número pequeno. Mas, moço, essa epidemia, ela começa devagarzinho, daqui a pouco ela explode. E esses números podem ser gigantescos. Só um dado aqui, olha, mais ou menos 30 dias atrás, aliás, desculpe, 12 dias atrás, estavam morrendo no Brasil 14 pessoas por dia. Chegamos agora até 140 pessoas por dia. 10 vezes mais. 10 vezes mais em 12 dias, para a gente ter uma noção. Eu quero aqui, já, Firmino, fazer aqui as minhas considerações finais para você fazer aqui o encerramento, que é o seguinte: o que eu vou dizer é muito forte. Veja que você disse agora, pelo amor de Deus. O que eu vou dizer é muito forte. Nós vamos hoje ter votações no Congresso Nacional, se tem um socorro para estados e municípios fazer os serviços funcionar, porque a economia cai, a receita cai, precisa ter ali uma compensação. E tem gente trabalhando contra. Nós estamos tendo pessoas toda hora fazendo, que tem que voltar tudo, tem que abrir, pessoas teimando. Isso acontecendo, muita gente voltando, muita gente em desobediência. O que é que significa? Significa, eu quero propagar mais coronavírus. Alguém que está fazendo isso é mesmo que está dizendo, eu quero propagar mais coronavírus, eu quero que mais pessoas peguem coronavírus. Se mais pessoas pegam coronavírus, mais pessoas vão complicar. Mais pessoas complicando, o que significa? Significa que mais gente vai morrer. Significa um genocídio, propagar um genocídio. Veja que mais ou menos 25 dias atrás, no mundo tinha morrido 4 mil pessoas, agora chegando a 110 mil pessoas. É isso que nós estamos falando, é um genocídio. Nós temos o outro lado, quem defende a vida. Nós estamos juntos aqui, independente de qualquer disputa política, qualquer coisa, juntos no Piauí, juntos na defesa do Brasil, juntos na defesa da vida. E é em nome disso que eu digo aqui também, pelo amor de Deus, fique em casa. Só para encerrar, justamente de fazer esse apelo, né?
a gente precisa não apenas proteger aqueles que estão nos grupos de risco, os idosos, os hipertensos, os diabéticos, os obesos, mas também temos que preservar a vida de todos. No Brasil, tem aumentado muito o percentual de pessoas que não estão no grupo de risco e foram infectados e levados a óbito. Então, dizer para os jovens que eles não são invencíveis, não são invencíveis. O último óbito aqui na cidade de Teresina foi de uma menina, 22 anos de idade. Verdade. 22 anos de idade, que era obesa. 22 anos de idade. Então, nós temos como único instrumento para minimizar essa dor, esse sofrimento, esse rastro de morte, nosso único sofrimento, nosso único instrumento, nossa única esperança é o isolamento social. Cada um precisa fazer a sua parte. Nesse momento, não tem jeitinho para a gente dar para escapar do vírus, não. Cada um tem que fazer a sua parte para que ele se espalhe menos. Nós estamos numa guerra. O Estado hoje é de guerra. E os nossos adversários é um exército inimigo invisível, que já está dentre nós. E como é que ele se multiplica? Como é que ele se fortalece? Ele se fortalece quando a gente faz contato social, quando a gente se aproxima um dos outros. Portanto, a gente tem que ficar distanciado, isolado, para que esse exército se enfraqueça e a gente possa vencer. Mas nós vamos vencer, com fé, com muita garra, muita disciplina nesse momento. Nós vamos vencer. É necessário que a gente possa, mesmo em momentos de maior dificuldade, que a gente possa manter o nosso otimismo. Nosso povo é um povo guerreiro, é um povo que enfrenta as batalhas, é um povo persistente, resistente, um povo feito a matéria-prima nordestina, de raça, de garra, e nós vamos sair do outro lado. E vamos sair desse lado, do outro lado a gente pode sair cheio de dívida, cheio de problema para resolver, mas vivos, em defesa da vida. Um abraço e esse apelo. Obrigado, Bem-vindo. Olha, e você citou aí a fé, olha, se Deus quiser, nós vamos vencer. E eu quero aqui convidar aqui você que está nos acompanhando, eu e o Firmino aqui, nós vamos agradecer a quem pode tudo aí, que é quem vai nos conduzir, a Deus. Vamos aqui junto rezar o Pai Nosso? Vamos lá. Para encerrar? Bora lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal, nos livre do vírus. Amém. Amém.